Hey, alto lá! Converte TV e Rádio apresenta programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Bom dia, estamos aqui de volta no programa Missão Transformadora, programa aí que Deus colocou em nosso coração para compartilhar os diversos aspectos da obra de Deus, da missão de Deus, que é a missão de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, como está escrito lá em Colossenses no capítulo 1. Deus, a missão é a missão de Deus e Deus é quem designa a igreja para que ela seja o instrumento nas mãos dele para realizar os objetivos dele, que é salvar, manifestar sua salvação e graça a todos os seres humanos. E a própria natureza será reconciliada por Deus por meio de Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então estamos começando um novo ano de 2018, desejamos a todos que estão nos ouvindo aqui, que irá nos ouvir, um ano de restituição, um ano de reparo, um ano de reconstrução, um ano abençoado no sentido de sermos instrumentos nas mãos de Deus para alcançar os propósitos de Deus. Que nesse ano a nossa agenda pessoal possa estar alinhada com a agenda do nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos estar orando, pedindo a Deus que nos oriente, nos guie, certo? No nosso planejamento individual, pessoal e comunitário como Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que venhamos estar não apenas fazendo alguma coisa ou fazendo qualquer coisa, mas buscando fazer o que Deus nos chamou para fazer e buscando ser o que Deus nos chamou para ser, para que a glória do Senhor seja revelada em todo canto, em toda a terra, e toda a terra se enche do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Nós queremos, nesse instante, fazer uma oração, e eu vou pedir a Ian que esteja fazendo aqui. Ian é nosso missionário jovem, e vai estar, ele está como missionário aqui na Jocum, e vai estar nos apoiando também lá em Laranjeiras, na Igreja Batista de Laranjeiras, e aqui na base da Jocum, e daqui a pouco ele tem algumas comunicações. Mas nós queremos orar esse instante, pedindo a Deus que abençoe a sua igreja, o seu povo, a você que está nos ouvindo, aos missionários, onde quer que estejam, para que o Senhor nos fortaleça para perseverar. Oremos ao Senhor então. Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais uma manhã aqui, Deus. Obrigado, Deus, por a oportunidade de estarmos compartilhando da Tua Palavra, Deus. Obrigado por essa imensa oportunidade que em muitos lugares não podemos, Deus, ter uma rádio como essa, ou compartilhar a Tua Palavra dessa maneira, Deus. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Pai, de falar do Teu amor, compartilhar a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor aqui realmente venha estar tocando no coração dos ouvintes, daqueles que estão vendo, Deus, dos meios de comunicação dessa rádio, Pai. Que o Senhor realmente venha estar ali trabalhando nos corações de cada um deles que vão receber essa mensagem hoje, de cada um que vai estar ouvindo, Deus, desde o menor até o maior, Pai. Que o Senhor realmente esteja à frente, Deus, porque como o pastor citou, a missão é Tua, Deus. Então, Senhor, consegue fazer de várias formas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, consegue alcançar de todas as formas também todos os povos e todas as nações, Pai. Cremos nisso, Deus, porque a missão é Tua, Pai. Somos só meros instrumentos nas Tuas mãos, Deus. Que o Senhor realmente tome conta, Deus, aqui dessa manhã, tome conta dessa palavra do pastor Jorge, que vai trazer a reflexão aqui, Deus. Que o Senhor realmente esteja conosco, Pai. Tanto aqui na rádio, como também nas ruas, nas missões, Deus, e fazendo parte desse Teu reino, Pai. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele se alegra quando o seu povo decide viver aquilo que Ele tem nos ensinado, Ele tem nos guiado a fazer. A palavra de Deus, ela ocupa a posição central na vida da igreja, pelo menos deve ocupar. É dela que deve ser extraída
né, as lições para a vida, para viver, para refletir, para crer, para manter a esperança, é na palavra de Deus. E o Espírito de Deus é quem nos ajuda a compreender, né, as verdades de Deus. Eu queria compartilhar hoje aqui, de forma breve, como Deus trabalha, né? Deus trabalha de uma forma maravilhosa em duas situações diferentes no livro de Atos dos Apóstolos. Para você que está nos ouvindo, queremos lembrar que o programa Missão Transformadora, né, é um programa que visa trazer reflexões sobre a missão de Deus, né, e também sobre as ações que a igreja tem promovido no sentido da prática dessa missão, principalmente no contexto urbano, né? É um programa onde a Associação Resgate de Sergipe ela contribui para que esse projeto aconteça. A RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social aqui em Sergipe, também contribui para que os diversos parceiros, para que as diversas ações sociais realizadas aqui no campo sergipano possam também ser encorajadas e fortalecidas, né? Então nós queremos trazer dois pontos aqui nesse encontro de hoje, né, a respeito da obra missionária. Queremos abordar a seguinte aspecto, né, que é justamente a soberania de Deus na obra de salvação, né? E a gente vai usar aqui o capítulo 9 e o capítulo 10, o capítulo 9 que fala sobre a conversão de Saulo e o capítulo 10 sobre a conversão de Cornélio, né? Como Deus manifesta aí o seu poder e a sua graça, né, de forma sobrenatural. Então, no capítulo 9, diz aqui que Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que era do caminho, porque era assim que era conhecido o grupo de cristãos, né, era conhecido como a seita do caminho. E o caminho aqui é caminho com C maiúsculo, porque o caminho é Jesus. O caminho que nos leva para o céu só é um, é o caminho, é Jesus Cristo. Não há outro caminho senão Ele. Então, Saulo estava perseguindo aí, procurando encontrar esses homens que eram do caminho, assim homens como mulheres, para levá-los presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor dele, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Essa é uma experiência aqui que Saulo teve. Uma experiência onde os discípulos, né, estavam sendo perseguidos pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Estevão já tinha sido assassinado, né? E outros tinham sido perseguidos de forma severa, mas aqui Deus trata com Saulo. A igreja estava em oração continuamente. A gente vê um dos aspectos muito importantes da obra missionária, nós temos sempre mencionado aqui. A missão, ela o combustível da missão é a oração. Sem intercessores, sem oração, nós não vamos lograr êxito na obra missionária. Porque é preciso que nós reconheçamos que a missão é missão de Deus e precisamos receber de Deus o poder dele para realizar a obra dele, debaixo da direção dele, para atingir os propósitos dele, para a glória dele, né? Então, a gente vai percebendo aqui os contornos da missão que centraliza em Deus e em Jesus Cristo todas as ações. Então, deve centralizar para que possamos ter êxito.
E quando eu digo ter êxito aqui, não está ligado a ter sucesso do ponto de vista do que é colocado hoje em dia, né? Não é a quantidade necessariamente de número de pessoas, ou no tamanho da igreja, ou a quantidade de recursos financeiros, ou status que essa comunidade cristã possa ter. Quando eu falo aqui de sucesso, e estamos falando aqui de submissão, obediência àquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui nos desafia, né, esse texto nos desafia a refletir como Deus, em sua soberania, né, ele próprio age na vida do homem. Então, Saulo não estava buscando a Deus. Saulo, ele estava em um caminho, desculpem, Saulo, ele estava em um caminho, né, na estrada de Damasco, com um objetivo bem claro. Ele tinha como missão destruir aquela comunidade, aquele grupo de cristãos que eram chamados do a seita do caminho, e o papel dele, e ele entendia que o papel dele era legítimo, o papel dele estava, do ponto de vista da consciência dele, estava correto, e do ponto de vista, sobretudo, das autoridades que estavam sobre ele, do Sinédrio, dos fariseus, que havia dado cartas autorizando que ele aprisionasse e prendesse tanto homens como mulheres. Imagine, né, os homens que estavam seguindo a Jesus naquela época, aderindo à fé cristã, ser preso. Que dano para a família, que trauma. As mães, mulheres, e nós sabemos a luta das mulheres, elas também seriam presas, tiradas de suas famílias, né? E aí imagino que desarranjo familiar não acontecia para seguir a Jesus. Aqueles que estavam aceitando a Jesus sabiam que não existe meio termo. Quando se entrega, que se toma a decisão de seguir a Jesus e de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, essa escolha, essa decisão possui implicações. A nossa agenda, a nossa vida e tudo mais ganha novo significado e, obviamente, tem novas consequências desse novo caminho que nós escolhemos seguir. Mas os discípulos estavam convictos, e essa convicção vem do Espírito de Deus, de que eles estavam fazendo a coisa certa. Por isso, eles estavam dispostos a sofrer em decorrência de estar seguindo o caminho que é Jesus Cristo. Saulo, aqui nesse contexto, achando que a sua religião era correta, era a única, começou a usar da autoridade que tinha, que lhe fora dada pelas autoridades religiosas e até certo ponto políticas, para perseguir os cristãos. Mas um aspecto que eu queria destacar aqui é que a obra de Deus é defendida de forma sobrenatural pelo próprio Deus. A igreja deve orar, apresentar a Deus as lutas, os desafios, as dificuldades, a falta de recursos, limitações pessoais, tudo isso deve ser apresentado a Deus. Mas é Deus que intervém de forma sobrenatural na história da sua igreja, na história da humanidade e na história de todo o universo por todo o tempo, porque Ele é o soberano, só a Ele. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas e o seu governo jamais poderá ser abalado. Então aqui que a gente percebe é que o próprio Jesus, em sua soberania, aparece a Saulo. E quando ele aparece a Saulo, é interessante deixar claro aqui que não é Saulo que tem uma visão, não é uma visão, é o próprio Senhor. E ele testemunha em diversos outros textos do livro de Atos
Ele disse: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Né? Eu vi o Senhor. E ele, quando ele tenta trabalhar a questão da legitimidade do seu apostolado, ele reivindica que uma das qualificações era ter visto o Senhor pessoalmente. Ele disse: eu vi o Senhor. Então, Jesus, ressurreto dentre os mortos, ele próprio aparece a Saulo no caminho de Damasco. Então, Saulo não estava procurando Jesus, Saulo não estava buscando salvação, Saulo estava contente e consciente de que estava no caminho certo com aquelas suas práticas religiosas, perseguindo os cristãos. E é o próprio Jesus que, a despeito de todas as evidências de pregação dos cristãos, não tinha dado ouvidos. Agora o próprio Jesus, em sua ação sobrenatural, aparece para Saulo e manifesta aqui algo muito poderoso, quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante que quando Jesus fala isso, Jesus sabe o nome de Saulo, Jesus sabe o nome dos que perseguem a igreja, quer seja perseguindo de forma até certo ponto ingênua, porque acredita que está fazendo a coisa certa, quer seja perseguindo de forma maldosa, de forma consciente, de forma deliberada, planejando as escondidas, como deve tentar frear o crescimento, né, da obra missionária. Deus conhece o nome de cada um deles. E Deus mesmo é aquele que trata com cada um deles. Agora Deus é soberano e espera que todos se convertam. Nesse caso aqui, Deus deu um tempo para Saulo, deixou até que o seu servo Estevão fosse apedrejado e morto, mas agora chegou a hora de dizer: basta, Saulo, por que você me persegue? E ele não sabe quem é e diz: Senhor, quem és tu? Essa pergunta que ele faz, porque ele já tinha visto uma luz que brilhava mais do que o sol, resplandecia mais do que o sol. Ele ficou cego ali, e ele ainda assustado disse: quem és tu, Senhor? E ele disse, Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando alguém persegue a igreja do Senhor Jesus Cristo, está perseguindo aquele que é o soberano, aquele que é inquebrantável, que não pode ser quebrado, dobrado, curvado, porque ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então é importante que a igreja descanse nessa autoridade, descanse debaixo dessa convicção de que o Senhor haverá de tratar. É claro que isso não deve nos levar a uma atitude de alienação a respeito da realidade que nos cerca. Não deve nos levar a uma atitude de omissão a respeito da realidade que nos cerca. É preciso que eu observe a realidade que nos cerca e procure compreender os sinais da graça e da presença de Deus aqui diante de nós, no contexto urbano de hoje. É preciso que eu perceba não só os sinais da queda, mas os sinais da graça. E possa entender que Deus está hoje, em 2018, intervindo para fazer convergir para si todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. Então, o texto diz que Saulo, reconheceu Jesus, quando Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo foi informado que perseguia não a um grupo, uma seita herética, um grupo religioso, fanático, coisa parecida, como alguns pensavam na época e ainda pensam hoje, mas Saulo foi advertido de uma forma contundente de que estava perseguindo a Jesus. E quando ele se levantou ali, ele foi em obediência ao que Jesus havia falado. Ele entrou na cidade e foi lá procurar ajuda
e naquela cidade ali, né, ele recebeu a visita de Ananias, que também não queria ir falar com Saulo. Ele tinha medo, né? Tinha medo, certo? Quando o Senhor, a partir do versículo 10, diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor Jesus, numa visão, veja bem, Jesus aparece pessoalmente, ressurreto para Saulo. Essas ações sobrenaturais de Deus acontecem de uma forma, quanto maior o desafio, maior é a forma espetacular da manifestação de Deus. Mas para Ananias, que já era discípulo do Senhor Jesus, Jesus também aparece a ele numa visão e diz: Ananias, também chama Ananias pelo nome, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então é aquilo que nós temos falado frequentemente, como Deus em sua soberania age. E Deus aqui teve que tratar com Saulo, para que Saulo conhecesse a verdade, saísse da sua arrogância religiosa, da sua presunção de que sabia tudo. E Jesus aparece a Saulo, e Saulo literalmente cai. Saulo é colocado numa situação de constrangimento, de humilhação. Na sua jovialidade, no seu vigor, ele é prostrado. E às vezes Deus está tratando com muitos dessa forma, fazendo-os cair, para que se levantem restaurados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu desejo que você que está nos ouvindo possa compreender que Deus está agindo em teu favor, para que os propósitos dele, e não os seus nem os meus, sejam realizados aqui na terra. Quando você porventura sofre, tem falta de recursos, tem limitações outras que você sabe bem quais são, clame ao Senhor, porque Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. É Ele quem nos fortalece para nos manter no combate, na batalha. Como o apóstolo Paulo diz em outro momento, já no final da sua carreira, ele diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora já me estão reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Então, devemos nós estar conscientes de que estamos comprometidos
em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa aqui é a abordagem a respeito da vida e da conversão de Saulo, que de forma soberana Deus age, né? Jesus aparece a Saulo, Saulo tem conhecimento de quem é que ele está perseguindo. Então a igreja é vitoriosa, porque o Senhor Jesus é vitorioso. Ela não é vitoriosa porque tem aqui ou ali conquistas econômicas, políticas ou sociais. Ela é vitoriosa por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a salvação de toda a humanidade. E todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Porque o Filho do Homem foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós, qualquer um que está nos ouvindo, pode saber que a mensagem do Evangelho, as boas notícias, porque é isso que a palavra Evangelho significa, boas novas, boas notícias da parte de Deus, é que Deus decidiu não levar em conta o tempo da ignorância, mas convidar a todos os homens em todo lugar, homens e mulheres, a todos que se convertam, que se arrependam dos seus pecados e recebam o perdão e o poder do Espírito Santo para andar em novidade de vida. Esse é o texto aqui que nós falamos, onde Deus teve que agir com Saulo. Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco, e o próprio Jesus agora vai falar com Ananias, né, por meio de uma visão, porque às vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está desviada daquilo que Deus quer que ela faça. Se dependesse de Ananias, Ananias não iria jamais procurar a Saulo. Ia ficar aquela distância, um num polo e outro em outro polo, como frequentemente acontece as coisas, né? Polarizamos, deixamos em extremos, em lados completamente opostos. Não buscamos essa reconciliação por meio de Jesus Cristo. Então, Deus fez isso. Deus intervém na vida de Saulo, o perseguidor, e Deus intervém na vida da sua igreja, que não tinha maturidade suficiente para entender que Deus é soberano sobre a história dos homens. E Deus então faz com que esse encontro aconteça, e quando esse encontro acontece, né, se dá aí a plena vontade de Deus se estabelecendo na terra por meio de Jesus Cristo. Nós vamos estar ouvindo agora a música, né, a Hot Black, com a missionária Neide Araújo, né, que fala justamente sobre o rap da paz. Vocês que estão nos ouvindo vão perceber a letra da música, certo? É um projeto que nós realizamos ali, né, na base da Jocum, com crianças, né, da comunidade de Santa Maria, e também vocês vão estão vendo, né, a imagem, vão perceber aí também que a missionária, hoje pastora Neide, né, que está em Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, está também trabalhando lá com as crianças. Nós mandamos um abraço para ela e para toda a equipe do Projeto Sou da Paz. Vamos ouvir então. Hey, alto lá, Hot Black tá em casa. Satisfação, periferia e região. Vocês estão dispostos? Sim! Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história.
Criança sem educação, criança na escola. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua. Criança sem educação, criança na escola. Porque ela é o futuro do nosso país. Lugar de criança na sala de aula, e não largada nas ruas ou trancadas em jaulas. Pare e pense, o que se esperar de uma nação onde se oferta menos escolas e mais camburão? Um futuro próspero, livre queira, e não distante do amor. Largado de qualquer maneira e não espere pra depois. A hora é agora, pois o amanhã de ontem é hoje. Partiu-se embora, vamos embora, Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Criança na rua. Não. Criança sem educação, criança na escola. Sim. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua. Não. Criança sem educação, criança na escola. Sim. Porque ela é o futuro do nosso país. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Criança na rua? Não. Esse é o rap da paz. Pois é, esse é o rap da paz. É importante que as artes, a música e tudo mais possa ser instrumento para a promoção da paz. Nós sabemos o quanto as artes são importantes, o esporte é importante para transmitir valores que possam de fato promover a paz. A paz, ela deve ser construída por meio de ações conscientes de que somos responsáveis por contribuir para a paz social, né? E a paz social, ela, como diz, né, Jeremias, né, ele diz: orai pela paz da vossa cidade, para onde vos enviei, porque na paz da cidade vocês terão paz. Então devemos orar e devemos agir como fruto de uma oração responsável, de uma oração de alguém que está comprometido em que a vontade de Deus se cumpra. Ali, né, com essas crianças, nós realizamos um trabalho que Deus tem agido de forma maravilhosa, né, onde elas têm crescido, têm sido encorajadas a manter-se nos estudos, a obedecer aos pais, né, e a manter-se afastada de situações onde possa comprometer o futuro delas, né? Mas estamos aqui com o missionário Ian, certo? O tempo passa rápido, Ian, e nós vamos estar daqui a pouco já falando com você. Eu só queria, de forma rápida, tratar aqui da questão da conversão de Cornélio, né? Que nós hoje temos falado aqui, o tema aqui é a ação sobrenatural de Deus, né? Na obra missionária. Nós temos sempre dito aqui que a missão é a missão de Deus, não é a missão dos homens, né? O homem, o ser humano, ele pode ter suas missões diversas, mas Deus é o Senhor da missão. A missão é a missão de Deus, a missão de salvar, a missão de reconciliar consigo mesmo todas as coisas por meio de Jesus Cristo, é a missão de Deus. E essa missão, para acontecer entre nós, ela ocorre, né, com muitas missões, ou seja, muitas ações que são diversas frentes, né, de ações e trabalhos que são desenvolvidos no sentido de alcançar os propósitos de Deus, a missão de Deus. Mas a missão, ela continua sendo de Deus. Mas pode ser que exista pessoas e grupos específicos que esteja desvinculado dos propósitos de Deus e queira construir a sua própria missão. Nós vimos lá que Saulo havia sido confrontado por Jesus Cristo, né? E Deus havia dado a Ananias
certo? Uma ordem para que ele fosse a Saulo. E Ananias questionou essa ordem, porque ele não estava interessado em se apresentar a Saulo, porque Saulo representava ameaça à sua integridade, à sua liberdade. Então ele não queria. E Deus, de forma soberana, convenceu a Ananias, e Ananias foi. Que Deus esteja nos convencendo também. Aqui no livro de Atos, capítulo 10, tem sobre a conversão de Cornélio, né? Que diz aqui: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, esses são... Quem é Cornélio? Ele era um homem que era um centurião, responsável por comandar 100 soldados, estavam sob o seu comando. Ele era centurião, né, do comando italiano, certo? Ele era um homem piedoso e ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa. E esse temente a Deus é porque ele já seguia, né, ele era prosélito, seguidor da religião judaica, né, do judaísmo. Ele temia Deus e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, quantas virtudes? Mas eu queria destacar aqui duas: que ele de contínuo orava a Deus e que fazia muitas esmolas. Essa era uma das expressões de piedade, era uma expressão de compaixão para com os outros. Eu não vou entrar em aspectos macro aqui, de dominação, de imperialismo, mas vou colocar aqui o que a pessoa, enquanto indivíduo, poderia fazer. Porque às vezes nós queremos mudar o mundo, mas não somos capazes nem de sequer de arrumar o nosso quarto direito, a nossa casa direito, o nosso jardim direito, mas queremos mudar o mundo. É importante que nós possamos fazer, né, as coisas pequenas para ir avançando até as coisas maiores. E nesse caso, Cornélio, ele tinha essa característica de ser um homem generoso, um homem que demonstrava compaixão, e um homem que não se sentia autossuficiente nisso. Ele orava continuamente. Ou seja, parece até contradição que um chefe de uma centúria, de um comando de 100 soldados, esteja buscando a Deus continuamente. Quanta gente busca a Deus continuamente. Graças a Deus por isso. Porque nas suas escolhas, nas suas decisões, ele precisa ter sabedoria para tomar decisão. Esse é um convite também para que nesse ano de 2018 nós possamos estar continuamente buscando ao Senhor para pedir a Deus sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Muitas vezes escolhas difíceis que vai gerar conflitos, mas precisamos escolher e discernir qual é a vontade de Deus. Diz aqui o texto que esse homem, ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, isso significa 3 da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A memória aqui, né, é como se fosse um memorial. Deus não se esquece do que você faz. Continuamente isso está diante da face dele. Aleluias. Glória a Deus. Porque aqueles que com coração piedoso querem fazer a vontade de Deus e se compadece dos necessitados, e o objetivo não é ter capital político, ganhar, mas o objetivo de fato é a nossa atitude de compaixão para com o próximo, como expressão da nossa fé verdadeira e genuína em Deus. Deus tem isso como um memorial, está diante dele. Aqueles que fazem assim receberão o favor do Senhor. Na verdade, já receberam, por isso fazem assim, e receberão mais por estar em obediência. E isso aqui diz o texto, que
as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. É interessante que depois que essa experiência ocorre, né, Pedro, que estava, a partir do versículo 9 do capítulo 10, Pedro que estava ali orando e perto da hora do almoço, ele teve uma visão, e onde aparece, né, um lençol com diversos animais, que pela lei judaica aqueles animais eram impuros, e ele não poderia comer. E ele ouve a voz nessa visão que diz: pega e come. E ele diz: Senhor, eu não posso comer porque esses animais são impuros. E isso aconteceu 3 vezes, né? E depois aquele objeto, aquele lençol com os animais foram recolhidos ao céu, conforme o versículo 16. Mas quando Deus quis, em sua soberania, operar a obra missionária, Deus teve que trabalhar com a sua igreja, com Pedro. Pedro era um líder, e ele não compreendia que o evangelho não era para ficar hermeticamente fechado dentro da comunidade judaica. O evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, era para ser comunicada a todo mundo, em todo lugar, ao homem todo, com todas as suas implicações. Esse evangelho deveria chegar a todos os lugares, a todas as pessoas, a todos os homens, e ao homem todo em suas necessidades totais. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a palavra salvação tem implicação de todos os atos redentivos da parte de Deus. Inclui cura, libertação, livramento, provisão e vida eterna, e paz, enfim, todos os atos redentivos da parte de Deus e as consequências dessas ações da parte de Deus. Mas Deus teve que trabalhar com Pedro, porque Pedro também tinha a sua percepção nesse momento comprometida pela sua cultura, e o Espírito de Deus aprove a Deus que ele tivesse uma visão e trabalhasse lá com os preconceitos que Pedro tinha. E dessa forma, quando os mensageiros de Cornélio chegam à casa de Pedro, onde ele estava hospedado, Pedro aí então lembra que Deus havia lhe falado, então pode obedecer, do contrário não obedeceria. E encerrando aqui, nós queremos dizer o seguinte, que muitas vezes precisamos estar buscando ao Senhor para discernir a vontade de Deus. Às vezes Deus está nos mostrando coisas, como mostrou, né, a Ananias, e como mostrou aqui a Pedro, para que nossa caminhada enquanto igreja, enquanto cristãos, para fazer a missão de Deus, possa ser uma caminhada orientada pelo Espírito de Deus e no máximo possível desvinculada dos nossos preconceitos e da forma equivocada que enxergamos a vida. É importante que nós possamos estar vivendo uma vida piedosa, santa, justa, simples, com propósito integral de agradar aquele que nos deu a vida eterna e nos chamou para servi-lo e andar em novidade de vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar aqui, passando aqui algumas comunicações. O missionário Ian vai estar compartilhando agora, né, sobre os desafios aí que Deus quer colocar para você que nos ouve, né, a respeito da escola missionária de férias. Isso. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Então, primeiro aqui eu tive aqui, acho que um tempo atrás, mês passado, um mês atrás, né? Um mês e meio, né? Tive aqui um mês e meio atrás e aí divulguei a escola missionária de férias, que iria acontecer de 15 a 28 de janeiro. Porém, a gente tinha uma meta, né? Tinha uma quantidade mínima de alunos, porém a gente não conseguiu alcançar. Então, a gente talvez adie para o meio do ano, para junho ou julho, a gente vai estar divulgando posteriormente,
Mas a gente vem divulgar aqui também a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, né, que vai acontecer agora, vai começar dia 17 de fevereiro, né, então a gente está se organizando para isso aí. A ETED é uma escola, assim, creio que um divisor de águas, como foi na minha vida. Eu estou falando porque eu já fiz. Eu fiz ano passado e no primeiro semestre do ano passado, e foram 5 meses assim de muita bênção, 5 meses de capacitação, 5 meses assim de transformação de caráter, primeiramente também, o que a escola visa, né? Eu falo isso por experiência própria mesmo, mas também assim é uma escola assim onde se tem muitas oportunidades, né? Deus abre muito assim nossa visão e a amplitude assim que Ele dá para a gente no campo missionário. Então a ETED tem duração de 5 meses, você vai de forma integral, 3 meses de teórico e 2 meses de tempo prático, né, no campo missionário. 1 mês em um lugar e outro mês em outro campo missionário. Não, nesses 3 meses, o aluno é ministrado com aulas sobre louvor e adoração, aulas sobre paternidade de Deus, aulas sobre identidade e muitas outras coisas. Dinâmicas também, que ocorrem no decorrer da escola, como também oficinas de teatro, oficinas de dança, aulas sobre projeto, como fazer um projeto também na sua igreja, ou então um projeto onde você vai alcançar as pessoas na missão, ou então da forma que você trabalha, no seu ambiente de trabalho, enfim, em outros lugares. Em relação ao pagamento também, porque nada de graça também, a ETED está custando R$ 2.750, mais a inscrição que é R$300, então fica R$3.050. Fica R$3.050 ao total. Então, assim, durante os 3 meses, você vai ter alimentação certa na base, né, alimentação básica na base ali, vivendo ali na base, tudo certinho durante os 3 meses de forma integral. E nos 2 meses também, você vai estar no campo missionário, né? Então o conselho que eu dou também aqui está pedindo ajuda à igreja também, de irmãos colaboradores no campo missionário, que você vai estar de forma integral no campo, né, durante esses 2 meses. Então é meio assim certo, mas também é pela fé também que a gente vai, né? O valor é alto, mas também o investimento não é um prejuízo, é um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento na obra, é um investimento na sua vida também, né? Eu queria ter o cartaz aqui para apresentar também. A gente está com o tema Luz, Seja Luz. O tema desse ano da ETED é Seja Luz. A gente vai trabalhar mais esse aspecto de luzeiro no mundo. Gente que está levando luz, levando essa palavra, fazendo parte dessa missão, como o pastor trouxe aqui, né, através da obra missionária. Então, para entrar em contato, saber mais sobre a ETED, ter mais detalhes, como forma de pagamento e, enfim, pode não estar negociando também. Tem um contato da Jocum Aracaju, tem um e-mail. O e-mail é contato.jocumaracaju@gmail.com. Vou repetir. Tudo junto, minúsculo. Vou repetir. contato.jocumaracaju@gmail.com. Também tem um Facebook, você pode entrar no Facebook, né? Eu não lembro muito bem o endereço do Facebook, mas é Jocum Aracaju, e você já vai ver lá de início, porque só tem uma Jocum Aracaju. Temos 2 bases aqui em Sergipe, né, que é a base de São Cristóvão, né, que é a Jocum Sergipe, e também temos a Jocum Aracaju, fica ali no Santa Maria, onde acontece o Projeto Sul da Paz, como o pastor falou. Então, qualquer dúvida ou querer saber mais sobre a ETED ou as demais escolas que vão acontecer, demais programações que vão acontecer na Jocum esse ano, tem esses 2 contatos: Facebook, Jocum Aracaju, e no e-mail, contato jocumaracaju@gmail.com. Eu acho que é isso. Ótimo. E com relação ao ETED, né, assim, na sua experiência, que tipo de contribuição para a vida do indivíduo, né? Porque me parece que existe a proposta de compreender, né, as disciplinas básicas da vida cristã, né? Mas também há uma forte ênfase na obra missionária, compreender a obra missionária e poder, inclusive, compreender melhor a vocação da parte de Deus para a obra missionária. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Primeiro que a ETED trabalha o caráter da gente, o caráter do aluno que vai estar estudando, e segundo que ele visa também ele abre, como eu falei, dá uma amplitude no campo missionário, né? Você começa a ver outras realidades, você começa a ter outras perspectivas de vida,
também. Então, através dessa mudança de caráter, você entende quem você é em Deus, né? A gente procura trabalhar isso, né? Então, é necessário também que a gente tenha uma compreensão, né? Esteja aberto a receber novos ensinos e também saber filtrar aquilo que vai ser bom ou não para a sua vida, né? Mas também ela visa, assim, o campo missionário de uma forma mais aberta. Você começa a experimentar coisas novas, né? Diferente de como a gente vive, assim, em igrejas e assim, só com essa vida básica de igreja, assim, só de atitudes religiosas, assim, resumindo, né? Mas a ETE já visa também você ir para fora, né? Fazer tanto na sua igreja como também em qualquer lugar onde você for, né? Como eu falei, trata primeiro o seu caráter como um cidadão cristão e logo depois no campo missionário e também tendo toda essa experiência, você vai saber onde você vai trabalhar futuramente. Deus também vai mostrar para você, né? Um princípio que a gente tem como Jocum é de ouvir Deus. Então, assim, trabalhando esse caráter e ouvindo Deus, e logo em seguida, depois da ETED, você vai ter esse direcionamento de Deus para aquilo que você vai trabalhar, né? Então, um lema que a gente tem lá é: a ETED começa quando termina. Você vai praticar aquilo lá fora, né? Quando você terminar depois. Então, é primeiro isso, trabalha o caráter e também mostra, dá um gostinho do campo missionário, assim, de forma mais profunda, experimentando uma coisa nova, assim, mais ou menos. Pelo menos foi o que eu tive, né? Experiência. Certamente. E na verdade nós ali em Laranjeiras, né? Nós tivemos a experiência de receber já algumas vezes a turma, né? Que estavam se formando na ETED e teve o campo de Laranjeiras como um espaço para compartilhar, né, as novas, fazer projeto com as crianças, desenvolver contatos com a comunidade, compartilhar as boas novas de paz, alegria e vida, né? Esse é o propósito da Jocum, né? Formar, né, produzir e contribuir para a formação de uma consciência missionária, né? Tendo como ponto de partida aí a formação do caráter cristão, né? E é um investimento que vale a pena, né? O pastor, você que é pastor, líder de sua igreja, enviar, né? E contribuir para que possa ser feito esse investimento na vida daquele que você entende que tem vocação e que precisa de um preparo adequado, né? E como será um período assim de, né, intenso, né? Que a gente poderia dizer de imersão, né? Onde vai estar ali vivendo numa atmosfera missionária, né? Respirando missões, vivendo missões. Quando sai para o campo, né? No sentido da prática daquilo que foi aprendido, também vai ter formas criativas diversas de comunicar o Evangelho, né? Certamente quando essa pessoa voltar para a sua igreja, dentro do contexto de comunidade, será alguém que obviamente vai responder muito melhor aos desafios presentes na sua comunidade local. Pastor e líder, invista, não poupe esforço, porque nós não sabemos, né, obviamente, em quanto tempo vamos ficar naquela igreja local, na verdade, vivendo aqui. Mas o principal papel do pastor, né, é aquele que é de não só apacentar as ovelhas, mas capacitar as ovelhas para que elas sejam autônomas e possam andar na dependência do Espírito Santo, fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você é falando... Não, só é ressaltar aqui que não volta a mesma coisa. Como o missionário está falando, né? Você não volta a mesma pessoa, né? Entra e ali, certamente, o aprendizado, os encontros, os momentos de partilha, contato com a palavra, relacionamento com Deus por meio da oração intensa, né? Aprende-se diversas disciplinas, onde certamente o seu caráter e você será mudado, transformado. Já estamos encerrando aqui o primeiro programa do ano de 2018. Eu queria colocar aqui alguns números da revista Ultimato. Eu sou assinante da revista Ultimato, amo esse trabalho, certo? E nós também temos aqui a Ultimato, ela financia aí o um trabalho com crianças, né? Que na verdade dá suporte aos voluntários que trabalham com crianças, né? Que é a rede Mãos Dadas, né? Na verdade é Mãos Dadas, o projeto Mãos Dadas,
e que a Elsie, né, ela, depois vou mandar o link para ela, a Elsie, ela nos dá suporte para trabalho com crianças e diversos projetos, inclusive recebemos, né, material sobre teste vocacional para essas crianças que vivem, né, em contexto que nós trabalhamos. Mas eu queria colocar aqui algumas informações, alguns números, né, para a gente pensar. Por exemplo, 1.588.218 pessoas, né, baianos com mais de 15 anos são analfabetos. O Estado lidera o ranking no país, com 1.588.218 pessoas, né, baianas são com mais de 15 anos são analfabetos. Esse é um número de fato muito preocupante, porque uma pessoa, né, com mais de 15 anos, né, e com capacidade produtiva, entre tantos aspectos, ela não sabe. Ser analfabeta é um número que nos desafia, né, a todos nós, como cidadãos e como igreja, a pensar. Aqui em Sergipe também o número de alfabetismo pode não ter o mesmo número, é claro, porque Sergipe inteira tem 2.400.000 habitantes, e aqui mais da metade, o que seria a quantidade de analfabetos que tem na Bahia, é mais da metade da população de todo o estado de Sergipe. Isso é expressivo, é significativo, e é preciso que a gente possa reavaliar as políticas públicas relacionadas à educação, e que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que essa realidade pode ser mudada e abrir espaço em seus templos para contribuir para a educação como forma da manifestação do amor de Deus. 119.485 mortes por afogamentos acidentais foram registradas no Brasil entre 1996 e 2015. 119.485 mortes por afogamento acidentais, certo? É importante que os pais possam, principalmente, né, cuidar das crianças, casas que têm piscina, deixar meninos, né? Então não pode, certo? Além de diversas questões são complexas aqui, mas o número de mortes é relativamente alto. 84% da população mundial poderia ser alimentada pela quantidade de alimentos que os Estados Unidos jogam fora. 84% da população mundial poderia ser alimentada pela quantidade de alimentos que os Estados Unidos jogam fora. Isso é um número significativo, 84%. Né? Mas como os Estados Unidos é outra história, nós podemos avaliar o quanto nós estamos desperdiçando o alimento na forma de conservação, né? Desde o processo de produção até chegar aos centros de venda, e quando ele entra em nossa casa também os desperdícios que ocorrem. Nós não podemos mudar o mundo, mas pelo menos a nossa casa somos desafiados a mudar, certo? Então essas informações nós queríamos compartilhar aqui com vocês, e estamos aguardando o nosso próximo encontro na próxima semana, onde nós estaremos aqui, né, com mais um outro convidado, compartilhando aqui a respeito das coisas de Deus. Nós queremos aqui compartilhar com vocês a respeito do Colégio Americano Batista, que faça sua matrícula aí em 2018, né? O Colégio Americano Batista, né, está sempre aí trabalhando para que os seus estudantes possam ser cidadãos, né, e cidadãos com DNA cristão. Colégio Americano Batista, comprometido com a educação de qualidade. Um abraço aí para a diretora Rose e para todos aqueles que fazem parte dessa escola, desse colégio, que tem mais de 60 anos que atua aqui no estado de Sergipe, certo? Então, um abraço, até o nosso próximo encontro, que Deus nos abençoe, até mais.
Converte TV e Rádio apresentou o programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz.